Eu tenho um hobby peculiar. Na verdade tinha. Dá pra chamar de hobby, embora provavelmente seja mais um hábito meu. Antes de dizer o que é, deixe-me contar um pouco sobre mim. Meu nome é James. Sempre adorei fazer acrobacias arriscadas. Sabe, aquelas acrobacias que podem ser perigosas, potencialmente fatais? Sim, essas mesmas. Desde que me lembro, sempre adorei colocar minha vida em risco só para obter um pouco de emoção barata. Eu era aquele garoto que não dava a mínima para morrer e participava das coisas mais perigosas e inúteis apenas para alimentar meu ego. Braços, pernas, costelas, dentes, praticamente qualquer coisa que pudesse ser quebrada sem representar uma ameaça direta à vida, eu quebrei. Eu era a inveja de todas as crianças da escola. Todo mundo queria ser legal e fazer as acrobacias que eu fazia, mas os adultos me olhavam como sendo totalmente imprudente. Um professor chegou a me chamar de idiota uma vez, assim, de graça, mas nunca me importei com o que eles pensavam. Enquanto eu estivesse feliz, o que os outros achavam não era uma prioridade minha. O objetivo de eu contar essa história é na verdade para falar sobre algo que aconteceu comigo naquele dia quente de verão em julho de 1999. Eu estava andando de bicicleta na rua, empinando e pulando, quando de repente meu pé ficou preso na corrente da bicicleta. Tropecei, levando junto a bicicleta enquanto caía. Já no chão, vi um caminhão que se aproximava. Gritei, temendo o que estava prestes a acontecer. Fechei os olhos, e quando os abri novamente, nada. Sem caminhão, sem carro, sem nada. Eu estava confuso, pois tinha certeza de ter acabado de ver a frente de um caminhão preto muito grande. Não só isso, mas a rua de repente ficou sem vida. Nenhum único sinal de alguma pessoa podia ser visto em qualquer direção minha. Isso foi ainda mais espantoso do que o desaparecimento do caminhão, já que essa rua era uma das mais movimentadas da cidade, especialmente àquela hora do dia. Soltei meu pé da corrente da bicicleta e me levantei. Uma dor aguda percorreu meu corpo quando apliquei pressão no meu tornozelo anteriormente preso. Não estava quebrado, felizmente, mas ainda doía. Olhei ao meu redor. Ainda me surpreende até hoje como tudo parecia ter desaparecido completamente. No início, pensei comigo mesmo: será que eu morri? Minha mente se encheu de medo ao pensar que na verdade eu podia ter acabado de morrer atropelado e estava sozinho simplesmente porque havia morrido. Esse pensamento durou pouco, no entanto, e eu podia ouvir o som de passos pesados vindo de trás de mim. Me virei e fiquei cara a cara com o que parecia ser um homem, com cerca de 30 anos, se aproximando. Ele estava vestido com um belo terno preto e na mão direita segurava uma bengala. A bengala era toda preta também, exceto pelo corvo em cima dela, que era roxo escuro. Meu primeiro pensamento foi que ele tinha acabado de sair da igreja, mas foi um pensamento idiota, pois era quinta-feira, no meio do dia. Me perguntei silenciosamente por que ele estava vestindo um terno todo preto no meio de um dia quente de verão. Devia estar pelo menos 40 graus. O homem parecia jovem, não tinha mais de 33 anos no máximo. Seu cabelo estava bem penteado para o lado. Foi quando percebi seu sorriso. Uma fileira de dentes perfeitamente brancos lançou um sorriso diabólico em minha direção. Seus dentes pareciam brilhar com a luz do sol escaldante. Seus olhos, no entanto, não brilhavam igual seus dentes. Olhos de certa forma mortos, desprovidos de toda a vida humana. Eram assustadores, apesar do fato de não ter nada dentro deles. Eram simplesmente orbes negras. Você realmente não deveria estar brincando desse jeito. Você pode se machucar bastante fazendo essas coisas. O homem disse. Por que não posso? É legal, retruquei. Agora, entenda que eu tinha apenas 10 anos na época desse evento. Então, a criança em mim prevaleceu na escolha das palavras que eu disse a esse homem. Por que você não pode? Bem, meu querido menino, há uma razão muito boa para você não ser tão imprudente. Toda vez
que faz uma manobra tão perigosa, você está jogando um jogo de vida ou morte. Toda vez que sobrevive a um encontro como o que aconteceu com um caminhão agora há pouco, você não está apenas brincando com a própria morte, mas está zombando dela também. Eu quero te mostrar algo. O homem disse, estalando seus dedos ossudos, e em um instante não estávamos mais na rua da minha vizinhança, mas sim em uma espécie de quarto de hotel antigo. Nele estava sentado um homem, ou melhor, vários homens, todos reunidos em torno de uma grande mesa de carvalho. Na mão de um dos homens, uma pistola. Todos estavam bêbados, então era difícil entender o que eles diziam, mas tinha algo a ver sobre um jogo que eles chamavam de zombar a morte. Na verdade, uma roleta russa, só que um pouco diferente. Em vez de colocar apenas uma bala na pistola e irem apertando o gatilho em suas cabeças, cada homem apertava o gatilho 2 vezes. Significa que eles não estavam apenas zombando da morte, mas de certa forma trapaceando no jogo. Um dos homens, que estava mais bêbado que os outros, olhou para cima e gritou: "Não tenho medo de você. Eu nunca vou ter medo de você. Que todos me louvem, aquele que conseguiu enganar a morte." O homem estava claramente confiante em sua habilidade de sobreviver ao jogo, mas o excesso de confiança é uma qualidade muito perigosa para os humanos. O homem morreu na primeira apertada de gatilho. De repente, estávamos de volta ao meu bairro, mas era noite. A rua estava escura, iluminada apenas pelas luzes que as pessoas do quarteirão tinham em suas varandas. Eu encarei a escuridão da noite, calma e silenciosa, apenas para encontrar o homem, agora envolto em escuridão, suas feições cobertas pela noite. Por mais que concentrasse meus olhos, não conseguia mais distinguir o rosto do homem. A cada passo que eu dava em sua direção, ele se afastava cada vez mais. Pouco antes dele desaparecer da minha vista, ouvi sua voz ecoar no próprio vento: "Não zombe a morte, ou a morte irá zombá-lo." Sua voz agora estava baixa e ameaçadora. Ele falou como se estivesse pronunciando algum evento traumático ou o cumprimento de alguma profecia antiga. Claro, na mente de uma criança de 10 anos nada disso parecia muito fazer sentido. Eu estava começando a pensar que realmente tudo tinha acontecido, quando de repente acordei em minha cama encharcado de suor. No dia seguinte, andando de bicicleta na minha rua, fiquei com o pé preso nos raios da roda traseira, depois de tentar um cavalinho sem sucesso. Tropecei na rua e fiquei cara a cara com um caminhão vindo direto para mim. Ele parou a poucos centímetros do meu rosto. O motorista ajudou-me a levantar e me deu um sorriso antes de entrar no veículo e partir. Se virou para mim e revelou seus olhos negros e sem alma. "James, tenha cuidado ao fazer coisas assim aqui. Zombar a morte com esse tipo de imprudência não é legal", disse ele. "Você provavelmente vai me odiar por dizer isso, mas isso também foi apenas um sonho." Cerca de 5 anos após os sonhos, repetindo inúmeras vezes, eu estava mais uma vez em minhas travessuras habituais com minhas acrobacias perigosas. Ainda não sei o que me levou a ter a ideia que contarei a seguir, mas de alguma forma, a ideia que eu poderia fazer um jogo com as acrobacias que eu estava fazendo surgiu na minha cabeça. Nesse ponto, eu tinha esquecido completamente dos meus sonhos anteriores. Chamei o jogo de Zombando a Morte. O objetivo do jogo era realizar uma façanha perigosa, e ao fazê-la, zombar da morte enquanto fazia tal coisa. Ninguém quis brincar comigo, mas vários vieram assistir. No dia 13 de abril de 2004, para ser mais preciso, aconteceu de eu olhar para minha adorada plateia de fãs apenas para descobrir que algo estava errado em uma das pessoas. O menino, que estava posicionado no fundo da multidão, olhava para mim com certa simpatia, como se sentisse pena de mim por algum motivo bizarro. Eu o ignorei. Bem, excesso de confiança é uma coisa muito perigosa de se ter.
E assim que acreditei na afirmação que ia conseguir em minha cabeça, perdi o equilíbrio e caí no chão derrotado. Quebrei 3 ossos naquele dia, e os médicos dizem que foi um milagre de Deus eu ainda estar vivo. Tenho que concordar. Desnecessário dizer que parei de fazer essas bizarrices depois disso. Estamos em 2021 e eu não consigo mais andar. Minhas pernas pararam de funcionar misteriosamente no ano passado e tiveram que ser amputadas. No mês passado, os médicos me informaram que eu estava com câncer. Eles me deram no máximo 3 meses de vida. 1 mês se passou e os médicos que cuidavam de mim entraram em meu quarto ontem à noite. Eles me disseram que tinham más notícias. Lamento ter que dizer isso, James, mas o tratamento não ajudou a retardar o câncer. Na verdade, de alguma forma acelerou. Você tem menos de 1 semana de vida. Quando os médicos saíram do meu quarto, vi um deles se virar e olhar para mim. Por volta da meia-noite, fui acordado pelo som de passos pesados fora do meu quarto. Ouvi a porta abrir e fechar. Eu não precisava me perguntar o que aconteceria a seguir. Eu nunca vi seu rosto, mas mesmo enquanto a sombra alta e mutilada se arrastava em direção à minha cama de hospital, eu entendi quem era. Ele sussurrou algumas palavras em meu ouvido. Ninguém zomba a morte. Enganar a morte não é impossível, mas tem um preço alto. É um jogo arriscado e só pode resultar em fracasso ou coisa pior. Recomendo que você não tente fazer isso, mas sei que tem gente que ainda irá fazer. Garanto que é inútil, pois ninguém zomba a morte. Ninguém Me zomba. Até a próxima. Obrigado.